Bom, bom dia a todas, a todos. Com imensa alegria que nós estamos aqui para dar início a um diálogo entre a comissão recém-instituída de enfrentamento à violência de gênero e a comunidade mais ampla da FDRP. Em especial, não quer dizer que seja exclusivamente, em especial, as discentes e os discentes da faculdade. Especialmente em razão da prevalência, né, de situações em que, maior prevalência, né, de situações de violências que frequentemente, né, assim, esse segmento em relação aos outros segmentos que também compõem a unidade, docente e servidor, né, passam situações como essa. Então, por isso, em especial. Antes da gente fazer a apresentação da comissão, das mulheres, né, discentes e professoras e funcionárias que fazem parte da comissão, passo a palavra para o diretor Humberto Celli, que também foi aí um dos diretores pioneiros aí no campus nesse apoio em criar a comissão. Uma pena, ou seja, que nós precisaríamos de ao invés de um convite, uma convocação para toda a comunidade estar aqui para conhecer a comissão, porque nós já imaginávamos que em relação ao nosso público todo, né, aproximado de quase 500 pessoas, ou seja, envolvendo os 3 segmentos, talvez um pouco mais, né, Júlio? Nós tenhamos um público bem menor. Mas, ou seja, o próprio tema e as próprias ausências, elas dialogam um pouco com algumas questões que nós da comissão a gente se propõe a enfrentar. Então, passo a palavra ao professor e depois retomamos para apresentar a comissão. Obrigado, professora Fabiana. Bom dia a todos e a todas. Como eu já tive a oportunidade de dizer, eu tive uma grande satisfação em poder participar, a pedido da professora Fabiana, com uma portaria, pura e simplesmente, da criação dessa comissão de violência de gênero, que eu reputo como um grande avanço, não só aqui na Faculdade de Direito, como na Universidade de São Paulo. Acho que é um problema sério que nós enfrentamos na nossa sociedade e fico contente de saber que a nossa Faculdade de Direito é uma das pioneiras na área. Portanto, fico muito contente e tenho certeza de que essa comissão fará um trabalho importantíssimo, não só para a faculdade, mas para também a comunidade de Ribeirão Preto. Bom, então, ou seja, o nosso objetivo hoje é um pouco apresentar a comissão, nos apresentarmos para vocês, porque um pouco do trabalho da comissão vai ser não só propor algumas atividades no eixo prevenção à violência de gênero no âmbito da unidade, né, no âmbito da universidade, mas também ser um espaço de acolhimento também de algumas situações de violências que eventualmente, né, ou seja, tenham que chegar até a gente. Nós não somos uma comissão sindicante, ou seja, não é uma comissão que está atuando, né, para apurar, mas a ideia é que ela dialogue, né, mais de perto aí com os 3 segmentos para que a gente possa pensar sempre em melhores respostas, né, assim, para situações que venham ocorrer violência de gênero, né, principalmente violência contra a mulher. Uma coisa que é importante a gente ressaltar, ou seja, por que essa comissão, por que tudo isso agora, né? A violência de gênero contra a mulher no âmbito universitário não é uma exclusividade da USP, não é uma exclusividade da FDRP, não é uma exclusividade, né, assim, no Brasil, ou seja, a violência de gênero contra a mulher também não é uma exclusividade, né, assim, dos espaços universitários no mundo, ou seja, a gente vive em sociedades
que, ou seja, permeada por práticas, né, por relações de violência de vários tipos, não só violência física, né, mas muito no nosso cotidiano permeado por violências psicológicas. E ou seja, não é, né, assim, não é algo específico da universidade. Agora, bom, e também, né, um tipo de violência mais grave que tem tomado um pouco uma grande visibilidade nos últimos anos, e principalmente por conta da organização política das discentes, das alunas, é a violência sexual no âmbito da universidade. Ela também não é uma exclusividade, né, ou seja, do âmbito universitário, de modo geral, né, assim, acho que nas universidades do mundo e aqui no Brasil também, né, elas ocorrem aí mais ou menos, né, assim, afetando uma média de 16% das mulheres que estão em cursos de graduação. Isso não quer dizer, né, que todos os homens que estão também, ou a grande maioria dos homens nos cursos, né, assim, universitários, são agressores ou são potenciais agressores, ou seja, de modo geral também os números mundiais apontam aí para mais ou menos, né, 6%, né, ou seja, de agressores, né, muitas vezes a falta de algum tipo de medida por parte da universidade ou por parte dos órgãos oficiais, também do sistema de justiça, acaba facilitando a reincidência, né, muitas vezes, desse mesmo sujeito. Mas, ou seja, a gente está falando de algo que, né, ou seja, mais ou menos 6 a 8%, né, assim, de discentes, ou seja, cometem, né, ou seja, a violência, a agressão sexual contra, né, a maior parte desses casos são em torno aí de 90% ocorrem contra a mulher, porque também pode ocorrer a violência sexual, né, contra o homem, na maioria das vezes praticada mesmo pelo homem, ou seja, um homem praticando a violência contra outro no âmbito universitário. Agora, o que chamou atenção, e a USP foi mobilizada para isso, e essa comissão ela é uma resposta, né, efetiva para isso, é que algumas práticas no âmbito universitário acabam reforçando ou facilitando um ambiente para que agressões sexuais ou, né, uma violência de gênero contra a mulher cotidiana possa acontecer. Essa unidade debateu muito isso e eu acompanhei, né, assim, há pelo menos aí 5 anos atrás. Nós temos uma história bonita, né, para contar de organização das alunas daqui, que estão envolvidas, né, assim, acho que até hoje no coletivo Capitu, que nasce, né, para tentar colocar um pouco de visibilidade a essas questões, ou seja, que deu visibilidade a um tipo de ambiente ou de situação em que, ou seja, essa situação potencializa, né, a possibilidade de ocorrências de agressões sexuais ou violências mais graves contra a mulher, que é o caso do trote, né? Trote ou algumas festas ou alguns ambientes em que talvez, né, assim, que pelos números ou pelo que a gente viu, no caso lá de São Paulo, né, a faculdade de medicina de lá, a faculdade aqui, ou seja, algumas festas, né, de escola ou trote, etc., acabam sendo espaços que ensejam, potencializam, e aí os percentuais mundiais acabam, né, se elevando nesses casos. Bom, então essa é a primeira coisa, esses episódios. Mas uma outra coisa importante, é por isso que a comissão é permanente, é que a violência cotidiana, que parece que é aquela bobeira de mulher, ou seja, mas foi só uma piada, mas foi só uma brincadeira, mas é um exemplo de sala, mas é um exemplo genérico, né, ou seja, isso tudo, né, assim, cria um clima de enfraquecimento ou vulnerabilização, principalmente, né, das mulheres e das mulheres alunas, as relações também não só discente, né, meninos e meninas, mas também professores e alunos, professoras e alunas, ou seja, né, outras hierarquias, professores e servidores, né, e servidoras, enfim, todas essas outras relações, né, quando marcadas por outras formas de violência, acabam também acarretando, né, uma série de problemas, aí, não só a violência por si, né, mas também outros problemas, outras questões aí que afetam a saúde, o desempenho do trabalho escolar, enfim, uma série de coisas. Então, ou seja, a comissão quer olhar para essas questões todas, ou seja, vamos, né, ou seja, olhar para isso, para as violências cotidianas, né, para as graves, enfim, que felizmente a gente não tem números
né, muito preocupantes com relação a isso ainda explicitados, né, que chegaram para a gente, mas a ideia é olhar permanentemente para essas questões, né? Então, por isso que a gente está muito feliz, né? Ou seja, vem essa comissão de uma demanda que está relacionada a uma organização, principalmente do segmento discente, ou seja, as alunas daqui, e é uma resposta institucional para não olhar só episódios, mas olhar todo o nosso ambiente universitário, né, e pensar o enfrentamento a formas múltiplas de violência. Estamos reconhecendo, com a abertura dessa comissão, o direito humano de todas as mulheres e homens a viverem uma vida livre de violência, conforme preconiza a Convenção de Belém do Pará. Estamos também reconhecendo formalmente, né, o nosso compromisso com a efetivação do direito a ter uma educação superior também, livre de estereótipos que são prejudiciais às mulheres, principalmente. Então, ou seja, são dois direitos humanos que, pela criação dessa comissão, é como se a gente estivesse formalmente reconhecendo a nossa obrigação em cumpri-los. É isso. Agora a gente tem um slide, né, assim, uma apresentação, né, que as outras colegas podem também ajudar na apresentação, um pouco contando como que a gente espera que a comissão pretende trabalhar ou espera trabalhar. Passo a palavra, então, não sei como a gente pode fazer. Se alguém quer apresentar também o slide, acho que querem a Juliana, a Dani, a sequência, porque acho que vocês participaram mais da Ariadne? Sim? E também depois a apresentação de todos. Ou a gente apresenta antes, o que vocês preferem? Vamos fazer uma apresentação rápida, depois o PowerPoint? Então... Bom dia, eu sou a Camila, estou na turma 8. Bom dia, eu sou a Juliana, eu estou na turma 8 também. Oi, eu sou a Isabelle, também da turma 8. Sou a Bruna, da turma 6. Sou a Ariadne, servidora aqui da faculdade. Professora Juliana, para quem não me conhece ainda, né? Sou a Daniela, servidora da faculdade. Eu sou a Emanuele, professora daqui também, acho que vocês me conhecem. Mas, assim, é isso. Eu acho que é só reiterar, Fabi, que todos nós estamos à disposição de vocês, né? Até para descentralizar isso um pouco da figura da professora Fabiana, né? Que ela é geralmente procurada. Então, é nesse sentido. E, assim, a comissão ela está representada por alunos, por docentes e por funcionários, né, justamente para ter uma amplitude em relação à facilidade de contato, à identificação de condutas e etc. Tá? Então, é isso. Acho que só para... E, além das presentes aqui, também a professora Cíntia Carneiro, ela faz parte da comissão, ela não pôde estar aqui hoje, e as alunas da pós-graduação, a Deise Maito e a Taruel, também fazem parte da comissão. Querem fazer? Apresentação? Júlia? Vamos passando e a gente vai fazendo, então, comentários, então. Bom, então... vai lá. Tá, só que desligaram. Pronto? Bom, aqui vocês têm a composição, né, da comissão, ou seja, como foi muito bem colocado pela professora Emanuele, é uma comissão composta por professores, por servidores, por alunos, ou seja, aqui nós temos representantes mistos da comunidade acadêmica e que a nossa intenção realmente é fazer essa interlocução. Eu sei que o tema é difícil, né? Muitos aqui já presenciaram situações constrangedoras e também não sabem onde buscar
um apoio, relatar a situação, e a ideia é que vocês se sintam confortáveis diante dessa comissão para trazer essas situações específicas, até para que nós saibamos aqui como lidar com essa situação e também fazer uma avaliação concreta, né, sobre como conduzir isso sem prejudicar, e que esse é o grande problema, né, sem prejudicar a própria vítima, porque muitas vezes a vítima ela se sente numa situação tão desconfortável que às vezes ela prefere não relatar a situação, justamente com medo aí de sofrer algum outro tipo de violência. Bom, o histórico acho que foi bem colocado pela professora Fabiana, né? Nós temos aqui uma nota de repúdio a alguns atos ocorridos na FDRP, no contexto da Semana de Recepção dos Calouros em 2012, situação que é recorrente nos cursos de Direito, infelizmente. Eu acho que todas aqui já passaram por alguma situação semelhante também em trote, enfim, eu posso falar por mim, né? Então, se há mais de 15 anos eu sofri com isso num trote, é realmente algo muito difícil, né? Imaginar que ainda hoje vocês ainda tenham situações em que existe uma violência, né, decorrente de uma suposta brincadeira no ingresso à faculdade. Relatos internos não formalizados de violência de gênero, e eu acho que aqui a professora Fabiana, talvez ela possa depois explicar melhor, né, mas esses relatos eles chegam de forma bastante informal, muitas vezes carregado de medo, né? Então a discente, no caso, ela tem medo de se expor, medo de sofrer algum tipo de represália, seja porque sofreu isso dentro de um contexto em que existe uma turma, né, de alunos, em que a deixa constrangida. Temos as situações de funcionários também que sofrem com comentários inadequados, e sempre, vamos dizer assim, temos aquelas situações em que isso é tratado com muita naturalidade, como se fosse uma brincadeirinha, mas que nós sabemos que não pode mais perpetuar esse tipo de situação. Então, realmente é uma pena, eu diria aqui, vou reiterar o que foi dito pela professora Fabiana, que nós não conseguimos, eu pelo menos não estou conseguindo ver nenhum professor da casa aqui. Não sei se alguém... Tudo bem? Temos o professor Márcio ali em cima. Então eu retiro o que eu disse, temos um professor da casa aqui, agradeço a presença do professor Márcio, mas de fato, até discutimos isso na nossa última reunião, se não houvesse um ato convocatório, nós presumimos que isso poderia de fato acontecer, como de fato ocorreu. E é lamentável quando nós tentamos conversar diretamente com os nossos colegas e nós vimos, eu pelo menos posso dizer que claramente, um certo desdém com relação ao tema e à própria reunião em si. Absolutamente ignoraram o convite que receberam. Outras unidades da USP também criaram páginas, redes sociais. Eu sei que grande parte de vocês está no Facebook, e lá vocês já encontraram relatos de casos de violência de gênero, né? Ele é da USP, Juntas Existimos, da FEA. Inúmeros coletivos estão debatendo a violência de gênero dentro do campus. O campus de São Paulo, que também tem já uma comissão específica para tratar dos casos que ocorreram já dentro do campus, né? Também debates da Rede Não Cala USP, pedidos via congregação para a criação de comissões que tratem de assuntos nas unidades. Então, especificamente aqui, agora nós temos esse canal de comunicação, um cenário em que nós percebemos essa necessidade de criação de políticas de igualdade de gênero para lidar com essas violências, né, e que são de vários segmentos. E o que é a comissão? Não sei se agora a professora Fabiana gostaria de falar, porque eu também não quero exercer o monopólio do microfone. Bom, a criação da comissão aqui na unidade foi como a professora Fabiana expôs, é uma comissão para poder acolher aquelas mulheres, aquelas vítimas de algum tipo de violência de gênero, que querem sair desse posicionamento de vítima para expor o que aconteceu. Não é uma comissão que tem por iniciativa fazer nenhum tipo como eu posso dizer, nenhum tipo de
Isso, exatamente, caça aos bruxos, mas do acolhimento mesmo, e às vezes até encaminhar essas pessoas, alunas, funcionárias, outras professoras também, que sofreram algum tipo de violência, e poder identificar o que pode ser feito para que, dentro do contexto da FDRP, nós consigamos melhorar essa situação, a nossa vida aqui dentro, essa é a verdade. Então, nós temos como proposta pensar políticas de igualdade de gênero aqui dentro, propor políticas de enfrentamento à violência de gênero no âmbito da FDRP, e para isso também nós contamos com o apoio principalmente das alunas, para que possam fazer sugestões e também sempre tendo em mente de que nós não vamos expor ninguém que não se sentir à vontade para isso, que não quiser falar a respeito. Nós não estamos atrás de pessoas que querem falar, mas nós estamos nos disponibilizando aqui para que vocês venham até nós. Por isso mesmo nós vamos receber, analisar e investigar esses relatos de violência que aconteceram dentro da faculdade, não só dentro da faculdade, mas que envolvam o ambiente acadêmico, vale ressaltar isso. E propor alguma adoção de medidas administrativas, quando for possível, desses casos analisados. Para isso, nós criamos algumas formas de contato. Um deles é o e-mail institucional da comissão, que é comissão.genero.fdrp@usp.br. E também criamos um formulário do Google Docs, do Google Formulários, que vocês podem preencher sem assinar. Então, é totalmente anônimo, para aquelas pessoas que não querem se identificar no relato. Por que nós fizemos isso? Mais uma vez, porque existem vários casos de violência de gênero contra mulheres que acontecem, em que as mulheres não falam a respeito porque têm medo de sofrer algum tipo de represália, têm medo da exposição, medo do que virá depois disso. Então, vocês não precisam ficar preocupadas com isso, porque é totalmente anônimo. E também o e-mail serve, além de relatos, para nós recebermos relatos, também para que vocês possam conversar com a comissão, tirar dúvidas e até mesmo fazer sugestões. Além também desses dois meios, ou seja, que você não tem contato direto, essa mesa, ela está grandona, a Deise acabou de chegar também, que é a representante, que é a representante da pós-graduação, para que vocês nos conheçam, porque vocês podem também procurar, né, algum tipo de diálogo, ou relatar alguma situação, ou fazer algum tipo de questionamento, de pergunta, e aí nós estamos agora na comissão passando por um treinamento entre a gente para que a gente possa fazer aquilo que o pessoal na área de saúde, principalmente, tem chamado de acolhimento, ou seja, uma mulher em situação de violência, que passou por uma situação de violência, porque a gente no direito, a gente está muito acostumado, né, com isso, muitas vezes a gente faz a pergunta assim, quem foi o agressor? E aí aquela coisa toda, né, em cima de procurar quem foi o agressor, e nas relações hierárquicas também, né, entre docente e discente. Em muitas circunstâncias, a agressão ela pode ser também de uma professora, né, também isso é possível, mas a gente fica sempre atrás, né, de quem foi a pessoa que fez, e esquece, né, muitas vezes, aquilo que é chamado de acolhimento, ou seja, é muito recorrente na literatura uma diminuição do rendimento escolar, né, de prejuízos também ao seu rendimento, a tocar a vida, né, ou seja, dentro daquela sala, dentro daquele ambiente, quando você passa por uma situação dessa. Então, muitas vezes, né, assim, é necessário algum tipo de atuação imediata, né, para um pouco ajudar, né, ou criar, ou buscar algum tipo de serviço. Nós não somos uma comissão de serviço, mas é uma comissão que vai tentar dialogar com os serviços do campus para tentar, em algumas situações em que for necessário, garantir esse acolhimento, ou seja, garantir que se tenha, né, assim, acesso a determinados serviços ou, né, algum encaminhamento que melhore ou que minimamente retome
aquela pessoa em situação de violência, né, ou vítima, a uma condição de recomposição do seu direito. Então, por isso também a gente está se apresentando. E por isso que a comissão ela é exclusivamente de mulheres. Isso também é importante destacar. Não para a gente fazer uma guerra entre os sexos, não é isso, ou seja, mas é porque a prevalência de violência de gênero, né, contra as mulheres é muito mais alta. Não quer dizer que ela não seja essa comissão sensível a violências que podem também ser cometidas contra os homens, né? Ou seja, mas a prevalência ela é maior. E a gente sabe também pela literatura que uma mulher em situação de violência ter que fazer o relato de uma ocorrência dessa para um outro homem, ou seja, é complicado na maioria das circunstâncias. Então, por isso, também um outro ponto a se destacar é essa composição exclusivamente de mulheres. As meninas também acham importante alguma? Tá ligado? Gente, vocês estão me ouvindo? Eu queria ler uma coisinha para vocês que eu escrevi enquanto eu estava pensando o que significava violência para mim, porque a gente está tratando de uma comissão de violência. Então, eu tive que pensar sobre isso durante algum tempo para entender o que a palavra violência significa para mim. Eu tive que fazer um certo esforço para lembrar quando isso começou. Eu não consigo ter certeza se foi naquele dia no carro em que ele empurrou minha cabeça com força até o meio das pernas dele, se é que vocês me entendem. Talvez tenha sido antes, bem antes, quando ele segurou meu braço, me chamou de vagabunda e falou: "Eu sei que você me quer". Não, talvez tenha sido há anos, naquela noite em que meu vizinho, que também era pastor, falou: "Nossa, mas você está ficando mocinha, cuidado, hein? Tem que fechar essas pernas". Eu era só uma criança. Talvez tenha sido bem antes ou bem depois, talvez ainda seja. Sem dúvidas, aqui, ali, acolá, comigo e com elas, com todas nós. Talvez tenha sido lá, com a minha amiga que foi estuprada e tentou se matar tomando um vidro cheio de remédios. Talvez lá naquela festa, lá naquela rua escura, lá naquele lugar perigoso. Mas e aqui? Aqui, bem aqui, não tem violência, não? Tem não, né? É todo mundo engravatado, fez mestrado, doutorado. Piadinha machista no meio da aula vai ser violência? Ai, mas que mundo chato. Cadê? Onde é que está a lei que fala isso? Vocês são todas loucas. E o aluno que estudou tanto para passar na USP? Violência sofre ele em ter que passar pelos corredores. Violência sofre ele em ter que passar pelos corredores e dar de cara com calcinha ensanguentada, não é? Isso é violência. Violência nunca é o que eu digo. Nunca é o que uma mulher diz. É isso. É isso, gente. Quer falar? Quero falar. Eu acho que a Isabelle falou tudo que a gente queria falar nesse momento. Principalmente no final, amiga. Obrigada. Mas eu só queria ressaltar aqui que eu acho que todo mundo aqui, todas as mulheres aqui já sofreram ou conhecem uma amiga próxima que já sofreu alguma violência. E como a Rondes falou, violência não é também só o estupro, só a forma mais grave de violência de gênero. É só o que está na lei. E eu queria falar também que todo mundo aqui se sente diariamente muito violentado nas salas de aula, em vários momentos, por vários professores. E também eles não estarem presentes aqui, só um deles.
para mim, foi outro tipo de violência também. Eu queria deixar ressaltado isso. Eu gostaria de falar também que, assim, embora essa comissão ela seja majoritariamente composta por alunas e nós temos professoras, eu e a Ariadne representamos aqui as servidoras da faculdade, porque nós também sabemos, claro que todas sabem de violência sofrida diariamente, mas nós duas podemos dizer, podemos entender melhor o que são as violências sofridas em níveis hierárquicos entre servidoras e seus chefes, diretos ou indiretos. Então, é bom o diálogo também entre essas pessoas, assim como eu sinto falta de professores aqui, homens, para poder assistir a essa nossa apresentação. Também espero que as outras servidoras se sintam à vontade para conversar conosco sobre todos os casos de violência que nós sofremos diariamente. É isso. Bom, então é isso. Acho que a ideia era essa apresentação. Quer? Pode. Aí tem o microfone. Vou sentar porque eu fico com vergonha. Eu queria trazer uma questão aqui que eu acho que nem todas as aulas pararam para a gente poder estar aqui. Então, às vezes, a gente conversa no nível ideológico e material, mas existem barreiras institucionais que impedem que a gente exerça nosso direito de reivindicar algumas coisas. Então, a gente tem que pensar institucionalmente porque tem professor fazendo chamada. Tem professor fazendo avaliação, enquanto a gente está discutindo estupro. E isso não pode acontecer. Tem que ser dada a devida atenção e o devido valor que isso tem. Se for para cobrar presença, vamos cobrar presença aqui. Porque não estou vendo nenhum homem conhecidamente agressor aqui. Cadê o Troia? Quem se sente agredido pelo Troia? Diariamente. E a gente não fala sobre isso. A gente fica ouvidos pequenos falando sobre isso e institucionalmente cria-se ferramentas para que a gente esteja aqui. Todas as meninas que estão envolvidas estão aqui, mas as pessoas que estão agredindo não estão aqui. Porque, às vezes, os institucionais estão travando isso, a gente está fazendo atividade, fazendo nota e sendo cobrada presença. Então, acho que está na hora da gente rever algumas estruturas e começar a valorar as coisas como elas devem ser valoradas e colocar a boca no trombone, porque eu estou cansada de ficar quieta e ficar falando você sabe quem, para ver lá a violência de gente que me viola todo dia com um olhar, eu acho que, para quem está aqui, eu não preciso falar, né, porque quem precisava ouvir não está respondendo chamada, porque a FDRP cria essas armadilhas. E quem está aqui está se prejudicando institucionalmente, nunca vai ganhar um título de honra, não sei como que chama aquilo, de melhor aluno, no 5º ano, quando formar. Mas tomara que a gente se forme de outras formas. Obrigada. Alguém? Mais? Bom, acho que o professor Shelley também acho que pode nos auxiliar e a gente sair aqui também com compromisso, né? Acho que houve também um equívoco, né, com relação ao encaminhamento da solicitação, exatamente para que isso não ocorresse, por isso a ideia de ser convocação, né, e não um convite. Então, nós podemos, né, ou seja, fazer o encaminhamento agora para os professores, ou seja, né, inserindo, ou seja, essa atividade
como uma atividade que faz parte das atividades da faculdade, não sei como isso pode ser aí via congregação, mas para que as presenças elas pudessem ser contadas aqui, e essas atividades elas possam, se elas estão acontecendo mesmo, serem compensadas legalmente com os mecanismos que vocês têm para compensar, não é, professor? Acho que a gente pode sair daqui também com essa... Isso. Bom, o apoio institucional é evidente, né? O tipo de comunicado, enfim, talvez sirva de termômetro, exatamente para a gente saber o nível de comprometimento com o tema ou não, né? Mas acho que tem que haver um começo como esse, né? Quer dizer, o trabalho da comissão me parece ser esse também, né? Um trabalho, quando conversei com a professora Fabiana, e já havia também debatido isso no Conselho Gestor, né? Porque também há uma comissão criada pelo Conselho Gestor, e eu, inclusive, sustentei os nomes da professora Fabiana e da Daniela para comporem a comissão do campus, né? Houve discussões também desse tipo, sobre de que maneira essa comissão poderia ser instaurada, como ela seria divulgada, etc. E também discussões sobre o tipo de dificuldade, não é, que haveria. Quer dizer, o próprio fato de não ter havido um comparecimento muito grande é ilustrativo de um trabalho árduo que a comissão tem pela frente. Eu acho que esse é o trabalho da comissão, um trabalho de persuasão, um trabalho de convencimento, né, da sua importância, um trabalho de conscientização, não é? Eu escutava atentamente aqui as palavras das que compõem a comissão, um trabalho de apontamento de certos comportamentos que passam despercebidos e que denotam um caráter preconceituoso, que ensejam uma violência muito grande, mas que realmente está incorporado no dia a dia das pessoas e passam despercebidos. Então, eu acho que esse é um trabalho realmente da comissão, né? Um trabalho da comissão de persuasão, de convencimento. Nunca achei que esse pudesse ser um trabalho muito fácil, né? Realmente, justamente porque há certas condutas entranhadas, culturalmente entranhadas, que precisam ser apontadas, né? Então, acredito que esse trabalho, essa primeira sessão, essa instauração dessa comissão, ela vai ter realmente o condão de começar a despertar a consciência das pessoas que compõem a comunidade aqui da faculdade. Então, eu acho que o mais importante a realçar né, isso eu ficaria muito aborrecido comigo mesmo se eu não estivesse de alguma forma fazendo parte disso. Então, eu acho que é um começo e, evidentemente, a comissão terá todo o apoio institucional, todo o apoio da diretoria. Sim, Isa, muito bem lembrado, e também a comissão, né, vai acolher os relatos, está aberta também para as terceirizadas. Vamos, ótima lembrança. Sim. Uhum. Eu acho que assim, é uma apresentação, o trabalho está concretamente sendo iniciado agora, então eu acho que é importante você colocar isso. Inclusive, eu queria salientar que, além do nosso desafio, nós contamos com a colaboração de vocês, porque, inclusive, tem muitas alunas e alunos que não estão aqui porque não querem, não só por causa de atividades acadêmicas. Eu tenho um exemplo, eu acabei de me encontrar com uma aluna que achou que era a discussão do impeachment, quando eu disse que não era, ela não entrou.
Tá? Então, da mesma forma que nós temos esse desafio, que a gente sabe que é um tema complexo, efetivamente é, né, nós pedimos a colaboração de vocês, né, para no ambiente de vocês, e também se tiver ideias que você está colocando agora, outras pessoas também, nós estamos abertos, né, é uma frente de trabalho. Né, então, acho que é um marco que, a partir de agora, a gente pode construir. Né, a comissão está aqui à disposição e a gente está aqui para construir. Tá? É isso que... Bom, então, agradeço. Microfone. Bom dia a todos. Não é, como a professora falou, é um trabalho em construção. Então, eu só queria pedir que da comissão tivesse um olhar especial em relação às mulheres negras da faculdade, porque os alunos negros já não são muito, mas as mulheres aqui, as negras, estão em número maior, e a violência contra a mulher negra é institucional, é estrutural, todo mundo sabe. O que aconteceu, por exemplo, com a Poliana aqui na nossa faculdade foi uma coisa muito séria. Então, eu queria pedir que da comissão, que a professora falou, que a Fabiana falou que está tendo, que vocês estão se preparando para lidar com essa questão da violência. Então, eu queria que tivesse um cuidado especial em relação às mulheres negras. Falou. Então, Inara, quando a gente se organizou, tipo, as meninas, as discentes, acabou acontecendo mais um negócio interno no Capitu mesmo, assim, a gente mandou nome e tal. Só que, por exemplo, se alguma menina negra, se a Rebeca ou se a Laís quiserem, tipo, entrar no meu lugar, porque eu sou suplente, mas se quiser entrar no meu lugar e ficar, porque eu acho essa representatividade importante mesmo, sabe? Tipo, são 4 meninas e 4 meninas brancas, e então eu acho que a gente se compôs assim, mas porque foi muito rápido. Só que eu acho importante também, então, se alguém quiser entrar no lugar, se alguma das meninas quiser participar, se a Poliana ou a Ana Luísa, acho que elas não estão aqui. Mas fala com a gente porque é importante mesmo, concordo com você. Bacana. Bom, pessoal, então é isso, né? Vamos ao trabalho. Obrigada aí a participação, também destacando, né, também as outras, porque também tivemos professoras aqui que pararam aula, que além que tá na mesa e que compraram, ou seja, nesse recorte, né, então a professora Maria Emília, a professora Yara, a professora Iná, né, mas, né, servidoras, né, servidores, o Júlio aí também, né, assim, a Márcia, a Cláudia, o Marcelo, mas está fora do campo de visão aqui, mas o Éder, né, então também pararam aí seus setores, entendendo aí como uma atividade, um diálogo importante que nós temos que fazer com muitas transversalidades, né, e então agradecemos aí a todas e a todos. Bom dia, daqui a pouco tem outro debate.